Virando Amigo orgulhosamente apresenta... Questão Cefet, MG. A figura abaixo representa esquematicamente uma garrafa térmica e suas várias camadas internas. Então, a garrafa térmica funciona para evitar a transmissão de calor. Calor é a energia que flui de um corpo ao outro devido à diferença de temperatura. Então temos dois bondinhos, um numa região muito fria e um na região quente. O objetivo é manter a temperatura ambiente no interior do bondinho. Então, no primeiro caso, eu tenho que criar condições para que o calor não saia, porque a temperatura externa é muito menor que a temperatura interna. Então, nesse caso, o fluxo de calor é de dentro do bondinho para fora. Agora, se eu estou numa região muito quente, eu vou evitar que o calor entre. Então, nesse caso, o fluxo de calor seria de fora para dentro. O calor é uma energia que flui de um corpo para outro, mas vai sempre do objeto de maior temperatura para o objeto ou o ambiente de menor temperatura. Então, mais uma vez, uma xícara de café, óbvio, quente, não é? Ela vai irradiar calor. O calor vai sair da xícara para o ambiente. Uma taça de sorvete, o calor vai sair do ambiente para a taça de sorvete. Observe, não existe a palavra frio. Frio vai para não sei aonde. Não, é o calor que vai. O que significa dizer que estamos sentindo frio? Significa dizer que estamos em uma região, em um ambiente, que a temperatura é inferior à temperatura do nosso corpo. Então nosso corpo começa a liberar calor. Sensação de frio é que estamos liberando calor. O que fazemos no caso? Vestimos um agasalho para evitar a troca de calor. Então já aprendemos o sentido da propagação do calor, que sempre é do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Existem três maneiras de propagar calor, não é? A primeira maneira é por condução. Ela ocorre em corpos sólidos, onde uma região do corpo recebe calor e ela começa a vibrar e vai transmitindo esse calor através do sólido. Tem sólidos que conduzem mais calor, tem sólidos que conduzem menos. Por exemplo, os metais conduzem mais calor que a madeira. A segunda maneira de propagação de calor é convecção. Convecção ocorre nos fluidos. Fluidos são líquidos e gases. O fluido mais quente de maior temperatura é menos denso e ele sobe. O fluido mais frio é mais denso e desce. Então quente sobe, frio desce. Isso é um exemplo da água fervendo, das correntes de ar que tem um balão, das antigas geladeiras, onde sempre na parte superior se formava o gelo, então o ar da parte superior esfriava, ficava mais denso e fazia o quê? Descia. E o ar mais quente subia, era resfriado e descia novamente. Isso são chamadas correntes de convecção. Terceira maneira de propagar o calor é radiação. A radiação pode ocorrer no vácuo e nos fluidos. O calor do Sol vem pelo espaço que é vácuo até a Terra. A gente observa um asfalto muito quente nas proximidades dele. Parece que ele está molhado ou que ele está distorcido. É a radiação desprendendo do asfalto. É lógico que um pouco acima já aquece o ar, já vira convecção, não é? Como evitar a propagação de calor? No mundo inteiro são gastos muitos recursos para evitar a troca de calor.
No caso de uma região muito fria, evitar que o calor saia dos ambientes, porque o ambiente vai estar com uma temperatura superior ao meio externo. No caso de regiões muito quentes, a preocupação já é o contrário, evitar que o calor entre. Veja bem, a gente não utiliza a palavra frio, entra frio, recebe frio, não existe isso. Então, para que a gente seja eficiente, a gente precisa de evitar os 3 tipos de propagação de calor. Nós já vimos que existem 3 tipos de maneiras que o calor se propaga. Então vamos lá, como a gente vai evitar a propagação de calor, né? Nós já vimos que no vácuo só há propagação de calor por radiação. Então a condução pode ser evitada por vácuo ou materiais isolantes. Já a convecção também pode ser evitada por vácuo e obstáculos, já que a convecção acontece nos fluidos, que há movimento da massa do fluido, né? O menos denso sobe, o mais denso desce, que são as correntes de convecção. No caso, seria colocando obstáculos para que essas correntes sejam menores, né? Então, vácuo e obstáculos. Já a radiação propaga no vácuo, não é? E ela é evitada com superfícies espelhadas. Podemos observar o cara bem próximo a um forno aí. Nesse caso, a maior parte do calor é emitido por radiação. A gente pode observar que o cara está usando um agasalho aí, ó, espelhado, tipo alumínio, né? Okay? Quando a gente faz uma comida e a gente coloca o papel alumínio com a face espelhada voltado para dentro da carne, na maioria dos casos, para reter o calor ali dentro. O calor entra e na hora que vai sair do papel, ele vai sendo refletido no papel alumínio. Então vamos lá resolver a questão. Interrompendo um pouco o seu vídeo para falar uma novidade incrível. O site Pirando Amigo está tomando forma. Aqui vai ficar muito mais fácil para você organizar seu estudo, com materiais exclusivos, simulações virtuais, resolução de exercícios, explicação de conteúdos e aprofundamentos, além de resolução de testes de várias escolas. Não perca seu tempo, oriente seus estudos pelo site pirandoamigo.com. Aguardo vocês. Obrigado, abraço. Sobre o funcionamento de uma garrafa térmica, analise se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas. A região de vácuo entre as superfícies espelhadas funciona para impedir a transmissão de calor por radiação. Falso. Vácuo evita condução e convecção. A única maneira do calor se propagar no vácuo é por radiação. Está errado. Falso. As paredes espelhadas funcionam para impedir o calor por radiação. Verdadeiro. O apoio isolante na base serve para impedir a transmissão de calor por convecção. Falso. Por condução, não convecção. O vácuo entre as camadas interna e externa da superfície espelhada serve para impedir o calor por condução? Serve. Também por convecção. Verdadeiro. Alternativa D. Espero que tenha gostado do vídeo. Ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Deixe seu like, inscreva-se. Muito obrigado pela atenção.